Olá pessoal, na tela um Diogo Piano. Vamos ver como aproveitar alguns errinhos que o lado defensor pode cometer jogando essa abertura. Bom, nós temos aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6, defesas dos dois cavalos, mas por transposição. E aí que está, não é sempre que o adversário escolhe a defesa, certo? Nós podemos entrar aqui na linha dos dois cavalos ou no Fried Liver Attack se a gente jogar cavalo G5, mas se nós não estamos afim dessa linha, que é bastante aguda, a gente pode tentar transpor com D3. E aí a melhor sequência aqui para as negras é realmente bispo C5, porque bispo E7 vai acabar em posições muito passivas. C3, bispo B6, cavalo de BD2, tudo padrão. D6, bispo B3, profilaticamente já voltando o bispo. Até porque, veja só, a partir do momento que o peão de E5 está defendido, esse cavalo sai ganhando o bispo. Então, por isso que está justificado recuar esse bispo. Porque agora, se vier cavalo A5, bispo C2. E as brancas mantêm o bispo de ataque. Que esse bispo de Casabranca, ele é um bispo muito importante, tanto na Ruy Lopes quanto na italiana. H6, H3 impedindo o bispo G4, impedindo essa cravada desagradável aqui, que atrapalha bastante, restringe aí os movimentos dessa peça muito importante para as brancas. Roque, cavalo F1, seguindo a tradicional manobra, que eu sempre falo aqui no canal, cavalo de... Vamos pegar o cavalo aqui, vamos fazer todo o percurso. Cavalo de B1 para D2, para F1, para G3, para F5, certo? Essa manobra aí é consagrada nas linhas de espanhola e italiana. Cavalo H7, contrapondo a uma outra partida que eu mostrei no canal, que veio cavalo H5 e acabou sendo uma tragédia. Dessa vez, jogou cavalo H7 e pelo menos a peça menor fica perto do rei. Quer dizer, fica ali defendendo algumas casas. Dama E2, tá? Lance de acordo aí com a posição. Rei H8, vejam como o plano é jogar F5. Agora o rei saiu da diagonal do bispo para poder avançar F5. E agora G4, impedindo o avanço F5 ou tornando-o inócuo, certo? E aí, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos aqui um avanço no flanco rei, potencialmente desprotegendo a área onde o rei vai rocar. Mas nós já vamos ver que isso aqui não tem problema. Veio F6. Esse F6 é um lance já bastante questionável. Tá? O computador dá como melhor aqui bispo D7, certo? Por quê, pessoal? Por que F6 aqui já é questionável? Porque olha só, tira a casa do cavalo, que não faz sentido, né? Não faz sentido tirar a casa desse cavalo. E olha só o complexo de casas claras que está totalmente desguarnecido. Isso aqui é uma peneira, pessoal, E o bispão tá lá, Quer dizer, é uma peneira, certo? Por aqui o ataque entra fácil. Vocês vão ver. Cavalo G3. Bom, voltando ao tema da minha outra colocação, é o seguinte. Quando a gente tem essa estrutura com os cavalos em F3 e G3, H3 e G4, na verdade, são um ganho de espaço para as brancas, tá? São um ganho de espaço. Isso aqui não representa perigo, mesmo que o rei roque aqui em G1, que o rei acabe ficando em G1, certo? Porque essa estrutura aqui, ela é benéfica. Isso aí já se viu em centenas de partidas. Cavalo G5, certo? E, bom, tenta propor uma troca de cavalos aqui, o que não é interessante, porque a gente, de brancas, a gente quer atacar no flanco rei agora, porque esse flanco rei está bem desguarnecido, digamos assim. Cavalo H4. Por que esse lance é bom, pessoal? Olha aí, ó. Nós já temos uma ameaça de cavalo G6, dando um garfo no rei na torre, e nós temos dois cavalos olhando para a casa F5, certo?
Então, realmente, trocar os cavalos aqui, aceitar a troca das negras, não seria uma boa jogada estratégica. Cavalo H4, e agora ele tem que defender essa ameaça aqui, né, do garfo aqui. Joga rei H7. Perfeito. E agora, já que ele defendeu o garfo, o que a branca faz? Coloca um dos cavalos na casa forte, F5. E aí vem uma resposta muito natural, G6, que já é um erro também, certo? Porque vejam só, as casas brancas são uma peneira aqui em volta desse rei. E qualquer peça que a gente coloque aqui próximo ao rei, a gente quer que abra linhas e colunas, certo? Jogar o G6, mesmo que ganhe esse cavalo, vai ajudar a abrir a coluna G. Então, e outra coisa, outro cavalo vai voltar para essa casa. Um lance de maior resistência seria D5, certo? As brancas estão atacando no flanco rei, as negras devolvem contra-atacando no centro. Isso é um princípio clássico do xadrez que a gente tem que lembrar sempre. Agora vamos continuar na partida para ver que o G6 realmente é um lance ruim. As brancas jogaram H4, certo? E olha só como é harmônico esse lance, né? Se as negras efetivarem o seu plano de tomar o cavalo, abrindo a coluna G, as brancas tomam o outro cavalo e tem um ataque pronto na coluna H. Né? Veio cavalo E6. E agora, dá uma pausa para ver o lance. Nós temos dois lances aqui, certo? Nós temos o que foi jogado na partida, que é bispo H6, se você pensou esse lance legal. E nós temos o outro lance, que é uma linha do computador, mas que é um lance perfeitamente jogável, perfeitamente humano e jogável. Bispo por E6. Com quais ideias? Qual ideia, pessoal? Com a ideia de jogar dama D2 e atacar em H6 com ataque de mate. Então vamos ver rapidamente uma linha possível, que seria bispo por E6, dama D2, certo? Vou colocar aqui uma defesa que não é a mais forte, mas é perfeitamente natural. E aí o que a gente também vale a pena de estudar? As respostas mais humanas, certo? Assim que a gente usa o computador para aprimorar o nosso jogo. Qual seria um lance humano bem natural aqui? G5. G5, né? Obstruindo aí a bateria de dama e bispo nessa diagonal. Vem H por G5, F por G5, já que dama por G5 parece que não funciona mais. Mas tem um lance melhor aqui. Pode dar uma pausa no vídeo. O lance é torre por H6. Torre por H6 e praticamente acabou, né, gente? Por exemplo, rei G8, torre E6. Eu nem vou me dar o trabalho de continuar investigando essa variante, porque está nítido e claro que as brancas vão dar checkmate em poucos lances aqui. Tá? Então, gente, nessa posição aqui, bispo por E6, a linha do computador, que por acaso é uma linha muito legal, certo? Que dá um ataque muito reto e direto. Mas o jogador das brancas foi bispo por H6, que é um lance forte também. É um lance muito bom. Então, veja só. O que aconteceu antes? Nós tínhamos uma peça menor atacada, uma peça menor atacada. As negras tiram o cavalo da ameaça e agora as brancas deveriam tirar esse cavalo da ameaça e voltar a cavalo E3, algo assim? Não. Coloca mais, ó, ganha um peão com bispo H6 e ataca uma peça de maior valor. Olha a ideia, certo? Porque se tomar o cavalo aqui, certo? Pode, por exemplo, retomar a torre ou abrir a coluna, enfim. Aí tem muitas variantes, tá? Vamos ver o que o jogador das pretas fez. Veio com torre F7, tirou a peça de maior valor da ameaça. Vamos ver aqui se ele tivesse capturado o cavalo, como poderia ser a linha.
Bom, essa linha que eu vou mostrar aqui não esgota o tema, tá, pessoal? Não esgota o tema. Tem variantes, mas é muito didática. Vamos ver então. Segue aqui. Opa, só um pouquinho que eu me atrapalhei aqui. Bom, ele jogou torre F7, mas a gente quer ver como seria a sequência tomando o cavalo, certo? Então, voltando aqui, G por F5. G por F5, deixa o bispo lá. Ele toma o bispo, certo? Dama H5, cheque apoiada pelo cavalo de G3. Rei G7. Aqui, dama G6 parece bastante tentador, mas não é o melhor lance, porque as negras conseguem se defender. Vem F por E6, e agora sim nós estamos ameaçando mate em 3. F5 impedindo cavalo F5, rei G8, dama G6, rei H8, dama G7, certo? Então F5 impede isso. Torre G1, olha só, ameaçando o descoberto, coluna G aberta. Bispo por F2, tentando um contra-ataque, abrindo a coluna F em cima do rei branco. Olha que interessante. Rei por F2, F por E4 cheque. Como é que defende o cheque? Como é que defende um ataque? Com um contra-ataque, cavalo F5, com cheque duplo de torre e cavalo em cima do rei. Olha que então a torre não pode tomar. Rei F6 e dama G5, cheque mate. Que sequência, hein? Que sequência maravilhosa. Muito esteticamente apreciável e por isso que eu resolvi colocar para vocês, tá? É uma linha possível, mas não esgota o tema. Tem muitas linhas aí. Voltando aqui então. Então o jogador aqui fez torre F7, fugindo da ameaça, certo? E as brancas agora tem aí um cavalo ameaçado, um cavalo que protege o bispo, mas olha só, bispo E3. Bispo E3, ainda perde o cavalo, mas o negócio aqui é abrir as colunas em cima do ataque do rei, e ele ganhou um peão e ajudou a abrir a coluna H. As negras aceitam o sacrifício, G por F5, G por F5, coluna G aberta, cavalo F4. Esse tema aí a gente já viu, né? Então, um tema assim, quando você avança uma peça no campo do adversário, se o adversário consegue tomar a peça, não faz muito sentido. Bispo por F4. E aí, pessoal, olha só. E ele nem notou o seguinte, ó. Quando ele avança esse cavalo para F4, deixou a torre desprotegida. Então, o que adianta ameaçar a dama se essa ameaça é facilmente defendida tomando o cavalo? E aí, quando a branca toma o cavalo, que é o que aconteceu na partida, aqui ó, bispo F4, tá com a torre ameaçada. E aí não retoma o bispo, porque a torre está inteira de graça. Quer dizer, está completamente perdido. Tentou jogar torre G7. E agora branca joga e ganha. Pode dar uma pausa no vídeo. Dama H5, checkmate. E olha quem está segurando a casa G8. Quem está segurando a casa G8. Então, pessoal, uma partida aí muito legal, certo? Com erros sutis, certo? Mas estratégicos, certo? Aqui não é a tática. Claro que você precisa da tática para executar a sequência. Mas olha só, quando jogou, na minha opinião, o pior lance foi esse aqui, F6. Porque deixou a peneira aberta, né? Deixou aí a defesa cheia de buracos, né? Cheia de casas fracas. E aí a sequência foi muito tranquila. Claro, tem as nuances táticas que a gente tem que ficar de olho, né? Aí já envolve sacrifício de peça, o tempo, ele toma, eu retomo, o que eu ganho retomando? Eu abro a coluna H. Ele foge, eu ganho o peão lá ameaçando a peça mais forte, certo? Ele foge com a peça forte, eu fujo com o meu bispo, deixei o cavalo, mas eu abro colunas de ataque.
E a questão é que as negras continuaram errando. Ele continuou errando aqui nos lances. E aí permitiu esse checkmate avassalador. Tá bom, gente? Muito obrigado por ouvir. Bons jogos a todos.